Como anda o cristianismo hoje dentro dos Estados Unidos? Existe um avanço ou existe um declínio? Vamos refletir um pouco sobre isso. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Essa semana eu estava vendo algumas notícias no portal Guia-me, que é um famoso site de notícias cristãs, e eu vi uma notícia que me deixou bastante triste. Uma igreja presbiteriana de 200 anos de existência fecha as portas por falta de membros nos Estados Unidos. A primeira igreja presbiteriana de Bellefonte foi inaugurada em 1800 e seu último culto aconteceu na véspera de Natal. A notícia diz: depois de hospedar gerações desde 1800, uma igreja de 221 anos em Bellefonte, na Pensilvânia, acabou de fechar as portas devido à falta de membros. A reportagem mostra que a primeira igreja presbiteriana de Bellefonte teve um declínio de fiéis mais acentuado nos últimos 2 anos. No início da pandemia, a igreja possuía cerca de 40 membros, que já é pouco para uma igreja desse tamanho e com essa idade, e mais gente ainda saiu. E atualmente havia cerca de 25 fiéis, com apenas 12 participando dos cultos presencialmente. Candace Denaker, um ancião filiado à igreja há 34 anos, lamentou seu fechamento. Abre aspas. Vou sentir falta de nossa personalidade, do nosso riso e de nossa alegria, apenas por estarmos juntos. Fecha aspas. Pam Benson, um ancião de 77 anos e membro da igreja há 73, culpa a mudança cultural pelo declínio da membresia. Ele explicou que em sua infância os negócios fechavam aos domingos e os pais insistiam que os filhos fossem ao culto. Pan também lembrou que a competição por fiéis entre as igrejas não era tão feroz naquele tempo. Às vezes acontece das pessoas não quererem ir onde a palavra de Deus é realmente pregada e preferem ir em locais onde elas não são confrontadas, onde a palavra de Deus é distorcida. Enfim, isso também acontece aqui no Brasil, não é? O último culto da primeira igreja presbiteriana aconteceu na véspera do Natal, dia 24, onde os bancos estavam vazios com a presença apenas dos membros mais antigos. Talvez para alguns, 12 pessoas parece ser um número bastante razoável para continuar, não é? Mas eu imagino que deve ser bastante difícil manter uma estrutura como essa com tão pouca gente, ainda mais sendo membros já bastante idosos. É bom a gente lembrar que a igreja local não é um comércio, a igreja é um organismo vivo. A gente não abre uma igreja como abre uma loja, a gente planta uma. E se a igreja plantada não for bem cuidada, ela corre o risco de morrer, como qualquer organismo vivo. É triste ver uma igreja tão antiga e tradicional fechar as portas por falta de membros, não é? Mas também é alarmante, porque isso reflete a situação cultural que os Estados Unidos vivem atualmente. A própria reportagem faz um comentário sobre o declínio do cristianismo nos Estados Unidos. De acordo com estimativas apresentadas pela Lifeway Christian em 2018, cerca de 6.000 a 10.000 igrejas são fechadas a cada ano nos Estados Unidos. A pesquisa identificou que as principais causas para o encerramento das atividades ministeriais são o declínio de membros e o alto custo de manutenção. Tragicamente, a América do Norte, berço do avivamento pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles, e que tanto contribuiu para a evangelização de várias partes do mundo, agora vive uma era de pós-cristianismo, igual ao que já acontece na Europa há alguns anos. E não pense que nós, aqui na América do Sul, juntamente com os demais países de fala latina, não corremos o mesmo risco. Aqui, nós ainda vemos o cristianismo crescer e florescer, mas também vemos crescer inúmeros escândalos no chamado mundo gospel. Também vemos a proliferação de apóstatas, como Caio Fábio e Ed René, afastando ainda mais as pessoas da verdade das Escrituras. E refletindo mais profundamente, isso nos faz pensar se já não estamos nos encaminhando para a grande apostasia dos últimos tempos. Ao falar da segunda vinda de Cristo,
O apóstolo Paulo declara em sua carta aos Tessalonicenses o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Será, gente, que o tempo das chuvas acabou? E o que temos agora pela frente é apenas a sequidão da grande tribulação e o breve aparecimento do anticristo? Eu não sei. Pessoalmente, eu ainda quero ver mais um grande avivamento varrendo as nações. Mas, se ele não acontecer logo, nós só precisamos lembrar de uma coisa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não desanime e continue fazendo o que a oração do Pai Nosso nos ensina. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço para te deixar o teu like aqui embaixo para dar uma força para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.